Eu farei agora com você uma análise aqui do direito comparado no que diz respeito à responsabilidade civil dos administradores com relação a esse assunto que estou falando do seguro DIO, Directors and Officers. Então, olha só, me basearei aqui nessa obra espanhola, El Seguro de la Responsabilidad Civil de Administradores e Diretivos, né? O seguro DIO. Responsabilidade dos administradores e diretores, a editora La Ley. Rapidamente, eu farei um comentário aqui, então na página 187 seguintes, não ficarei traduzindo aqui, passarei aqui simplesmente pelas menções ditas em espanhol e darei o sentido vendo o que se aplicaria aqui no Brasil. Então o autor trata aqui na página 187 seguinte, a responsabilidade coberta, principais exclusões. Então ele cita aqui na letra A, multas y sanciones, indenizaciones de caráter sancionador o ejemplar en infraciones relativas a las normas que regulam la autocarteira. Então ele diz o que ele agrupa aqui. O que ele diz aqui? Mesma situação do Brasil. Multas e sanções com caráter punitivo. Então não são cobertas. Eu citei anteriormente aqui no Brasil o caso das multas administrativas, das multas fiscais que não são cobertas. E não é só no Brasil, esse seguro, na verdade, ele acaba funcionando de uma maneira uniforme, todo mundo, feito ali pelos europeus e americanos, e depois é espalhado pelo mundo. É assim que eles fazem, então o direito ele acaba sendo assim. Então, por exemplo, citei essas exclusões aqui do direito espanhol, no direito francês, a mesma situação, ele diz aqui, amende et pénalité de toute nature, penal, fiscal, civil, administrative, douanier. Então, o que ele diz? Exclui essas que ele chama amende, multas, e penalité, e penalidades, né? Então, criminais, penal, fiscal, civil. Então, fiscal, civil, administrativa, vai excluir, assim como acontece essa exclusão no Brasil. Cita outra situação, ele diz, má-fé ou dolo del assegurado. Mesma situação no Brasil, má-fé não vai ser coberta aqui, também não vai ser coberta aqui, como eu mencionei, o dolo, a má-fé. Então, atos praticados nessa condição não serão cobertos. Cita aqui o autor espanhol ainda, reclamações relativas a danos materiais, corporales ou morales, ou seja, danos materiais, corporais, ou morais, e os perjuízos econômicos de ellos derivados, e os prejuízos econômicos que derivam deles. Outra situação que ele diz aqui, las reclamações que pertenezcan al ámbito objetivo próprio de outro seguro de responsabilidade civil profissional. Ou seja, mesma situação do advogado. Para o advogado tem aquele seguro de responsabilidade profissional. Então ele não se confunde com este de responsabilidade DIO, Directors and Officers, diretores e administradores. Então aquele seguro é que vai cobrir. Você vai ter que ver o objeto da contratação para ver se ele cobrirá ou não os danos profissionais. Mas não é confundido aqui com este seguro. São seguros diferentes. Aquele do escritório de advocacia, da responsabilidade profissional, com esse seguro do Directors and Officers. Outra situação que ele diz, a responsabilidade ocasionada por produtos defeituosos, que se a responsabilidade daí seria da pessoa jurídica, danos ambientais, os danos ambientais, riscos nucleares, guerra, etc. Não vai cobrir. Também não cobre no Brasil. Então, são algumas situações que não são cobertas, diz aqui o direito espanhol. E a autora, aqui a Maria Jesus Guerreiro Lebron, ela fez uma pesquisa dessa cobertura de seguro em todo o mundo e ela chegou a uma conclusão que poucos casos são cobertos por este seguro DIO, de responsabilidade civil. Então, o que acontece, segundo aqui o que a autora diz, que a maioria dos casos eles acabam tendo a responsabilidade ali do segurador excluído. E aqui, por exclusões ainda, diz o direito francês, la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, ou seja, o ato, o dolo e la faute intentionnelle. O que nós equiparamos aqui? Aquela culpa grave praticada ali, ou alguma omissão
também realizada pelo administrador. E assim como no direito brasileiro, ele diz aqui que astreinte é até do direito francês, conséquence pécuniaire des injonctions de faire ou de ne pas faire, non destinées à réparer un préjudice. Ou seja, essas injunções são as astrentes, aquelas imputadas aqui no direito francês para as obrigações de fazer ou não fazer. Cito aqui algumas exclusões só para fazer então esta comparação entre o direito aqui que eu fiz, direito espanhol e do direito francês, demonstrando que essas exclusões destas seguradoras em matéria de seguro de IO, elas são muitas. E então, para que essas pessoas pudessem ser mais beneficiadas, elas deveriam negociar esses contratos de seguro, caso seja possível, né, se fosse aceito pelas seguradoras de uma forma mais ampla, porque as limitações, elas são muitas, tá joia?